Shalom, shalom, queridos. Vamos para mais um Código dos Profetas, amém? Esse é o de número 11. Se você não assistiu os outros, você pode procurar no canal Ronaldo Drogovic, tá bem? Que você vai encontrar lá do 1 até agora o 11, tá? E hoje eu quero falar um pouco de chamado, de propósito, né? Qual é o teu desígnio. Não vou falar só nesse vídeo, que não cabe, né? Não temos como falar tudo aqui, mas nós vamos começar falando a respeito disso. O que você desempenha no reino, né? Se você é uma carta do Senhor para as nações, trazendo o Evangelho, ou se você é aquele intercessor que não aparece muito, mas todos nós temos uma função no reino. Se você acha que porque uma pessoa é mais usada numa área, em cura, louvor, na pregação, na salvação das pessoas, em libertação e aí por diante, né? Ou se é uma pessoa que aconselha muito, ou se mesmo aquela pessoa que ela ajuda na igreja com finanças, com ofertas, com dízimos, você vai entender um pouco melhor o teu propósito profético. O que quer dizer propósito profético? É o motivo para qual você foi criado, né? E talvez você esteja desempenhando, né, o seu papel no lugar errado e por isso às vezes se sente insatisfeito, incompleto, né? Esse incompleto trazer aquela sensação de não completar o seu propósito, isso é assunto para muitos. Muitas pessoas chegam para mim e falam: gostaria de saber o meu chamado. Antes de eu começar com o texto bíblico, eu quero dizer para você que Deus nunca vai colocar você para trabalhar numa área que você não goste, que você não se sinta bem. Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito à vontade, batendo palma na casa das pessoas, entrando, se apresentando, pregando o evangelho, entregando panfletos evangelísticos ou ajudando algum ministério, né, convidando pessoas para irem até as igrejas, para poder congregar, para poder crescer espiritualmente, para poder receber essa carga de crescimento espiritual, para poder avançar, né, e assim, para que haja muita salvação. Tá? Vamos começar com um versículo aqui, muito incompreendido pela maioria dos ministérios mais antigos. Tá? Vamos ler o texto de Efésios 4:11, que diz assim: Perdão, o Espírito Santo está me pedindo aqui para que a gente venha falar algo antes, tá? Está sendo aqui, está fluindo o profético que eu quero falar para vocês. O Espírito Santo de Deus com certeza colocou dons em você quando você nasceu, tá? Alguns dons já estão em você e talvez você não tenha se aplicado a desenvolver esses dons, tá? Como é que é esse desenvolver? Por exemplo, se você sabe que nem tá aqui agora uma pessoa com o violão na mão fazendo um fundo e tal, tem pessoas que já pegam isso, de pegar um violão na mão, começa a dedilhar e já sente, fala, eu dou conta de tocar mais, de aprender mais e desenvolver o meu dom. Ela já tem facilidade. Cérebro de músicos trabalha diferente do cérebro de outras pessoas. Eles captam as notas de uma maneira muito mais clara, muito mais eficiente. Outras pessoas têm vergonha de falar em público, né? Mas é certo, quando Jesus chamou as pessoas para os ministérios, ele deu uns para pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e tem alguns outros chamados, né? Chamados de socorros e aí por diante, mas vamos começar pelo início. Queridos, ele chamou você já para algo e com certeza já tem algumas coisas que você nasceu com aptidão, com facilidade de desempenhar. Porém, a pessoa que tem facilidade, por exemplo, para tocar algum instrumento musical, se ela não desenvolver esse dom, se ela não for lá e buscar tocar, comprar um instrumento, ter em casa, né, ela não vai desempenhar isso bem. Se ela nunca tiver interesse, por mais que Deus tenha te dado o dom, tem outras pessoas que falam em público com uma facilidade muito grande, né, para ela convidar pessoas
para ir cultuar, ou para conhecer o evangelho, para pregar, ela tem muita facilidade. E as pessoas se achegam a ela também, sabe? Com pouca conversa, com pouco papo, já se torna amiga. Então, essa pessoa já tem um chamado evangelístico, né? Se a pessoa tem já aptidão para cuidar de pessoas, pastorear, ter aquele cuidado maior, né? De estar ali aconselhando, ajudando a pessoa a dar os passos certos, fazer as escolhas certas na vida. Esse chamado é pastoral. Vontade de fazer visita, vontade de ficar chamando no zap, perguntando aí como é que você está, venceu aquela batalha, né? Já tem um intercessor que ele se compadece dos outros assim, e ele dobra o joelho, ele clama, ele entra nas batalhas. Interceder significa colidir com violência contra o inimigo e quem você está defendendo, né? Então, você também pode ter um chamado de mestre. Você pega a palavra e você destrincha para as pessoas, você explica, né, com facilidade. Ou você é um apóstolo que faz essas missões, você é enviado, parecido com missionário também, que ele vai para missões específicas de Deus. Alguns chamam isso de agenda. Eu acho que a palavra mais apropriada é missões. E ela vai, ela bate estacas, ela funda igrejas, ela levanta pessoas, ela unge, ela faz a coisa acontecer. E o apóstolo, ele carrega os 5 ministérios com ele. Ele é profeta, ele é pastor, ele é mestre e ele é evangelista, tá? E ele tem as funções de apóstolo. Então, às vezes, ele vai sozinho para um lugar e muda a geografia, a atmosfera, desliga tronos, derruba principados, né? E chama o povo para adoração, né? O profeta já traz uma mensagem direta do trono de Deus, né? Recebe na vertical, envia na horizontal, e assim as pessoas são abençoadas. Ele traz direção para a igreja, né? E tem muitos ministérios que acham que os apóstolos não existem mais, né? Que os mestres não existem mais, que os profetas não existem mais, e a Bíblia não diz isso. Deus tão preocupado com a sua obra, né, cheio de detalhes, deixar tudo bem explicado, deixar uma cópia de fácil acesso para cada ser humano na Terra. Diz lá em Efésios, já para o final do Novo Testamento, que Jesus deu esses 5 ministérios e nunca tirou. Então não é porque a tua igreja não reconhece, né, porque eles seguiram um padrão religioso, um padrão humano, e não um padrão divino. Vocês sabem que a Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Então eu vou falar mais dos 5 ministérios mais para frente, porém eu quero falar para quem está começando agora. Você tem que ser útil no ministério aonde você chegar, colocar a mão na massa. A gente já está chegando aqui na base em Curitiba, no treinamento de número 70, fora de mais de 150 que foram feitos em igrejas, não foram feitos aqui. E nós podemos observar um número muito grande de pessoas que são como um coringa, que serve para qualquer coisa, ou aquele bombril, né? 1001 utilidades. Se ele chega num lugar, precisa socorrer os pobres, ele é o bom samaritano. Se chega num lugar, precisa pregar a palavra, ele prega. Se no lugar precisa louvar, ele vai louvar. Se no lugar precisa pintar muro, ele vai pintar. Se o pessoal estiver construindo igreja, ele vai bater massa junto. A gente precisamos estar disponíveis para a obra de Deus, né? Eu estava carregando umas caixas aqui, eu vi pessoas com a mão no queixo, olhando a gente carregar. Falei, puxa, no reino de Deus não tem essa, cada um só numa função. Tem funções que você desempenha melhor, mas os ides do Senhor mostram isso. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, então temos que batizar também. Quem não crer será condenado. Os meus sinais seguirão os que crerem. No meu nome vocês expulsarão demônios. Não está falando só um grupo de pessoas vai expulsar demônios. No meu nome vocês falarão novas línguas. Temos que impor as mãos nas pessoas e ministrar o batismo com o Espírito Santo para que elas venham falar novas línguas, né? Tocarão os enfermos, eles serão curados, né? Então isso é para todos. O ID está aberto, né? Isso tem escrito lá em Marcos 16:15 em diante. Mas a gente pode transportar essa palavra para Mateus 10:8, né?
cure os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Ressuscitar os mortos, que o Espírito Santo te dá um comando, faz parte do ID, né? Pregar a palavra, fazer as pessoas aceitarem Jesus, discipular elas. Onde é que está o ID do discipulado? Mateus 28, 19, né? Ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então o ensino é para todos também. Ah, mas apóstolo, eu não tenho microfone, eu não tenho uma igreja. Quem disse que Jesus tinha uma igreja? Quem disse que os apóstolos tinham uma igreja? Então nós podemos pegar em qualquer lugar, no trabalho, na escola, no ônibus, né, pelas redes sociais. Então a gente pode fazer a boa obra do Senhor em todo qualquer lugar. Quem pode fazer visita nas casas? Você. Quem pode batizar as pessoas nas águas? Você. Olha como batiza, vai e faz, é a ordem do Senhor. Vai ficar esperando um superior te mandar? O superior dos superiores, que é Cristo, já mandou. Só que, querido, existe tem uma palavra corretíssima para isso, que é uma acomodação espiritual. Conformismo, achei a palavra, sabe? A pessoa fica lá, espera os outros fazerem, espera anos, décadas, e às vezes acaba, né, a sua vida sem frutificar. Todos nós temos que frutificar. Chegou no lugar, me dá um banheiro para limpar, me coloca na escala aí, dentro ou fora da igreja, visitar as pessoas, levar uma cesta básica, levar uma palavra de consolo. Tem pessoas querendo se matar e você de boca fechada, não pode. O ID é para todos. Então você não precisa descobrir se você é um apóstolo, um mestre, um evangelista, um profeta, um pastor, para fazer a obra. Ministério de socorros, socorrer as pessoas, fazer visita em hospitais, às vezes fazer um cursinho de capelania. Eu nunca fiz, mas visitei muitos hospitais, porque eu já tinha carteirinha de pastor, e você não precisa de carteira de capelão, precisa de uma carteirinha, a gente te ajuda. Tem pessoas que demoram tanto para ungir um outro, a qual Deus já deu palavra de conhecimento, sabedoria. Unge aquela pessoa pastor. Os pastores ficam com medo de ungir. Meu Deus, se eu ungir, aquela pessoa pode rachar a igreja. Meu Deus, Jesus falou que tinha que fazer isso. Jesus fez isso com 70, com 12, que viraram 3.000 e só cresceu. Mas Jesus também chegou para uma figueira e falou: pô, você não tem frutos, secas e nunca mais dê fruto. Nós temos que dar fruto, povo de Deus. Eu vejo pessoas que elas mais têm a preguiça, sabe? Jesus disse para nós: o obreiro é digno do seu salário. Mas tem pessoas que não trabalham, ficam esperando uma agenda, esperando alguma coisa. Acorde cedo, tem a lição das formigas na Bíblia. Acorde cedo, trabalhe para o reino, ore e jejue, trabalhe serviço secular se você tiver que trabalhar. Corra atrás. Paulo fazia tendas. Jesus Cristo só parou o seu trabalho profissional, né, de carpintaria quando ele se lançou no ministério, mas não tinha nem casa para dormir. Dormia num lugar, dormia no outro, ia. E tem pessoas que são acomodadas. Deus nunca vai dar um ministério para um folgado. Deus nunca vai dar ministério para uma preguiçosa. E também não vai chegar na tua casa as coisas em abundância. Porque Deus, ele é justo, mas ele abençoa aquele que trabalha. Minha esposa estava dizendo que no último treinamento, ela falou: Ronaldo, acorda às 6 horas da manhã. Tem dia que dá 2 horas da manhã, ele está trabalhando para o reino, está mexendo, está fazendo acontecer. Se você está disponível, as coisas aparecem. Se você pergunta para Deus: o que eu faço hoje? Você chega no teu líder. Talvez você não tenha líder, faz a obra em casa. Tem um versículo que fala: não seja como o cavalo ou burro que precisa ser colocado rédeas e ser direcionado para fazer as coisas. Nós já temos, tá, um guia chamado Espírito Santo. Ele vai te guiar para as boas obras. Agora, Deus não vai te colocar para você fazer evangelismo se você tem vergonha de falar com as pessoas. Você vai descobrir o teu chamado naquilo que você gosta mais. É engraçado, tem pessoas que chegam na igreja, ela quer o lugar lá do músico que está desempenhando sua função, que fez lá anos de música, ou gasta tempo tirando louvores, adorando a Deus, entregando o seu melhor. Aí você quer o lugar dele, quer o lugar dele? Não, você quer o seu lugar. Então desempenhe, porque Deus tem um lugar no reino exato para você. Tá?
Talvez você está querendo oportunidade para pregar dentro da igreja, sendo que fora tem as ruas, as vielas, os becos, traficantes, prostitutas, assassinos querendo receber essa palavra. Às vezes chega alguém na igreja com problemas, ela chega querendo se matar, ela chega com vício de drogas, de tabaco, de alcoolismo, de uma série de coisas. E ao invés da igreja abraçar essa pessoa, treinar ela, ajudar ela, jogam ela fora, porque ela ainda está atrasada. Jesus veio para os doentes, e você está querendo pregar só para cristãos? Não pregue para os não cristãos também. Olha o que nós estamos fazendo aqui com o Código dos Profetas. Todos os nossos treinamentos, todos, são pagos. A gente precisa viver de alguma coisa, que não funciona a igreja na base, que funciona apenas treinamento. Estamos fazendo agora o treinamento de número 70 no próximo mês. Depois o encontro de leoas das mulheres, e aí por diante. Agora nós vamos tentar passar para 2 treinamentos por mês. E nesses outros finais de semana, todos a gente está em algum lugar, vão estar agora em Cuiabá, Rondônia, e aí por diante. Mas queridos, quando você está disponível, capacitado, você quer pregar a palavra, mas não leu a Bíblia inteira ainda, gaste tempo primeiro se capacitando e vai procurando os laboratórios que Deus vai te dar, as oportunidades de pregar para pessoas. Vai chegar um enfermo do teu lado lá, você não vai nem tentar orar por ele. Vai chegar uma pessoa lá possessa de demônios, você não vai expulsar o demônio dela. Você vai esperar chamar uma pessoa com título eclesiástico. Amém? Os títulos eclesiásticos servem, tá? Que eu falei agora os 5 para você. Eles servem sim, mas você não precisa tê-los para operar. Tá? Mas não caia nesse comodismo, nessa situação onde você só entra na igreja e recebe e sai, e com egoísmo busca só as coisas para você. Ame o próximo, se desempenhe. O que eu vejo de pessoas que aqui na base, às vezes, ou nas próprias igrejas que eu vou, sabe, a pessoa membro da igreja não ama aquele lugar, né? Passa por cima de um papel, não pega, de uma casca de banana, não pega, não põe no cesto, não faz nada para o Senhor, para o reino. Você não está fazendo para o seu pastor ou para o ministério, você está fazendo para Deus. Vai fazer alguma coisa, faça para Deus. Ele é o teu Senhor, Ele é soberano. E essas pessoas que ficam no ministério apenas observando, 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 são aquelas figueiras secas que não frutificam. Busque frutificar. Às vezes você não está frutificando, mas busque frutificar. Busque dar o seu melhor. Procure e fala: Senhor, eu quero saber, eu quero resposta. Onde eu me encaixo no reino? Em qual ministério? Tem pessoas que escolhem igrejas para ir. Quem diz que você pode escolher? Deus tem um lugar exato para você frutificar. Ou dentro da igreja, ou fora da igreja. Mas Deus tem um lugar exato. Bom é você estar em comunhão, porque você pegar um dedo aqui e cortar ele fora, ele pode estar próximo, mas o sangue não vai passar. A rotina faz você crescer. A disciplina faz você crescer. Tá? A rotina de 2, 3 cultos por semana. Talvez você não consegue, mas se você vai em um e acompanha outros cultos pela internet e você se nutre, você recebe os nutrientes necessários. Essa palavra que faz você crescer espiritualmente e te traz condição de ajudar outras pessoas. Como é que um cego vai guiar um cego? Não tem como. Como é que Deus vai dar um ministério para uma pessoa que acorda meio-dia? Que só dorme, preguiçoso, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de fazer seminários, tem preguiça de fazer um curso, mesmo pago. Não se dedica, só espera que todas as coisas caiam do céu. Tem um versículo que fica escrito aqui na base, que eu mesmo desenhei ele, que diz assim: desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos se apoderam dele. Então você precisa ser violento, você precisa sacudir a poeira, falando: não vou ficar parado, eu não vou ficar quieto. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, trabalhou, se capacitou durante 30 anos, depois seu ministério foi tremendo, terrível, violento, em poder, sinais. O que ele fez em 3 anos, nós não conseguimos fazer em milhares de anos. Então Deus quer que você frutifique, Deus quer que você se dedique, Deus quer que você se envolva. Eu sempre uso aqui uma parábola sobre um sanduíche de ovo e um sanduíche de carne, de bife, né? Para que acontecesse o sanduíche de ovo, a galinha foi lá e colocou um ovo, 2 ovos, ela deu uma contribuição, né, para acontecer aquele sanduíche.
O propósito era o sanduíche, ele aconteceu. A galinha continuou viva, a galinha continuou colocando outros ovos, andando por onde ela quisesse andar, mas o boi ou a vaca teve que morrer para acontecer aquele sanduíche de bife. Assim foi o ministério de Jesus, ele teve que morrer para acontecer tudo o que tinha que acontecer. Um outro versículo que o Espírito Santo traz para mim, muito importante, que o grão de trigo só, amém? Ele não tem efeito, mas se ele cair no solo e ele morrer, vai crescer um outro pé de trigo, e o fruto vai ser de 30, 60 e 100 por um. Ele morreu, mas ele conseguiu 30, 60, até 100 vezes o fruto dele mesmo. Qual foi o fruto de Jesus? Qual é o teu fruto? Você é um sossegado no reino pedindo coisas grandes para Deus? Ou você é uma pessoa atirada que onde você vai, não interessa em que ministério, em que país, em que cidade, você chega e você age no reino. Você se envolve, você se doa, tá? Jesus diz que aquele, né, que entregasse a sua vida, a sua família, né, por causa do reino dele, receberia nessa terra até 100 vezes mais. Nessa terra, não estou falando por vir não, nessa terra 100 vezes mais. Me deixa até um pouco triste ver pessoas acomodadas como que em sofás na igreja, esperando que tudo venha do líder, do pastor, do apóstolo, do profeta, do mestre, e não venha se dedicar nos seus próprios chamados. Não interessa qual chamado você tenha. Se você lê bons livros e a Bíblia, com certeza você vai sair de uma multidão de pessoas que não leem, que estão estacionadas, estagnadas, que só ficam assistindo o reino, que crescem um pouquinho assim por ano espiritualmente, e outros estão tão estacionados que elas nem crescem, né? E você com certeza vai se destacar em meio à multidão de pessoas que se dizem cristãs ou que são cristãs, tá? E você vai começar a se qualificar para ser um líder espiritual, para ser uma pessoa que carrega um nível maior. Como é que uma pessoa chega na escola e receberia a aula de um outro aluno? Não, ela recebe de um professor, de alguém que estudou para dar aquela aula. Assim, se você carregar a palavra de Deus, entender como ela funciona, você vai ter conteúdo e vai ser uma carta de Deus aberta para que Deus possa te usar. Como Ele vai te usar se você não conhece a sua palavra? Como Ele vai te usar se você não entende, amém, como funciona o mecanismo do mundo espiritual? Ele é completamente compreensível para nós hoje. Quando você se dedica, você entende como ele funciona, como Deus age ou reage às nossas ações de fé. Amém? E com certeza, se você começar a se dedicar, você vai mergulhar, amém, em novas águas. Você vai sair de um aquário e você vai encontrar um oceano. Tá bem? Que Deus possa te abençoar para você encontrar o seu propósito profético. E o grande código dessa aula aqui é: procure aquilo que você mais gosta. Deus não vai te colocar numa área que não será prazerosa para você. Tenha certeza disso, tá? Se você está desempenhando algo no reino porque alguém te pediu, faça isso. Procure algo que você gosta, tá? Eu também faço coisas que eu não gosto, mas se faltar qualquer coisa na igreja, eu sou o que limpa, eu sou o que faz compra, eu sou o que pinta, eu sou o eletricista, eu sou o mecânico, eu sou tudo o que precisar dentro do ministério. O apóstolo tem que funcionar em todas as áreas. Quebrou alguma coisa, ele se vira, ele vai atrás, ele liga. Se ele não sabe, ele busca informação, ele olha no Google, mas ele dá fruto. Amém? Eu já fui em igrejas que o pastor chegava só na hora do culto. Eu gostava de chegar 1 hora antes para interceder, para recepcionar as pessoas, para curtir cada minuto do louvor, das orações. E aí o pastor perdia todo o culto, dono da igreja. Eu falei, parece um popstar, um superstar, ele não entendeu o que é reino. Jesus falou, quer ser grande no reino? Venha servir. Jesus lavou o pé das pessoas, dos discípulos, e falou, eu vim para servir. Quer ser o primeiro no reino? Sirva, sirva, sirva. Vem servir, tá?
Mas no teu chamado, como você vai ser específico, especialista, você vai encontrar, enquanto isso, vai servindo, vai pegando tudo. Tem pessoas que vêm aqui na base, eles são voluntários. Eles vêm e já abraçam as coisas na cozinha e já limpa sem pedir nada. São pessoas que Deus pode usar em qualquer lugar para qualquer coisa. Ela está disponível, ela está apta. Ela está dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Estou aqui pronto. Ó, o outro é preguiçoso, né? O outro é vagabundo, né? Vagabundo tem um nome no dicionário para isso. É pessoa que não gosta de trabalhar, pessoa que não gosta de fazer. Tem gente que só vem para explorar, sugar. Ela não vem para somar. E assim, queridos, é a vida em empresa, em família e em igreja. Tem pessoas que colam em você, ela só te põe para frente, ela te ajuda, ela torce, ela ora, ela intercede. Tá pesado para você, ela ajuda aqui. Falei, eu te ajudo a carregar a tua cruz. Eu sou um sirineu, igual apareceu para Jesus. Vem cá, eu te dou uma força. E aí entra a lei da reciprocidade. A hora que ela estiver precisando, Deus vai trazer um sirineu para ajudar ela. Assim é o reino de Deus funciona. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Você faz bem para os outros, esse bem volta para você. Outro dia eu parei para empurrar um carro, para trocar um pneu, para várias coisas. É incrível, quando dá um problema na minha vida eu já penso, Deus está trazendo alguém. Se é na parte de elétrica, é incrível. Sempre pastor Onadir vem e salva a gente. Se é em outra área, a área fiscal, é a área de advocacia, é a área do que for. Se você faz o bem para os outros, Deus traz alguém com a chave certa para abrir a porta certa para você passar. Seja uma pessoa com molho de chaves na mão, tá ajudando as pessoas, somando, e não que vem só para sugar, para diminuir. Jesus olhou para a figueira e falou, secas. Tá? E agora o último versículo para mim fechar. A árvore que dá fruto é podada. Tira os galhos fracos, os galhos ruins, para trazer mais fruto ainda. Amém? Então a árvore que dá fruto, Deus poda. Tá? Mas a árvore que não dá fruto, Deus corta. Ele é misericordioso, mas a misericórdia de Deus tem um limite. Tá? Ele é muito misericordioso, mas tem um limite. E aí é quando ele vem e corta. Lembra daquela parábola? Né? Deus falou, essa árvore não dá mais fruto. Corta fora. Jesus vem e fala assim, deixa eu adubar ela, deixa eu colocar aqui o adubo, ajeitar, colocar os nutrientes no solo. Vamos esperar mais um ano? Não espere mais um ano. Dá para você dar fruto hoje. Vem para a base do Comando Águia aqui, em Curitiba. Uma vez por mês tem treinamento. Aqui tem pouso, banho, alimentação, junto aquele monte de profeta, apóstolos, pastoras, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, vem de tudo e não precisa ter título. Muitas pessoas são ungidas aqui. O Espírito Santo pede para nós derramarmos óleo na cabeça delas. Mas é tudo pelo dom da palavra de sabedoria. O Espírito Santo mostra e a gente vem e fala com a pessoa, fala, puxa, eu já tive várias profecias a respeito disso, mas nunca aconteceu. Então aqui a gente ora a Deus e acontece. Esse último treinamento, 4 pessoas passaram por aqui que foram ungidas. Um veio de Angola, né? O pastor Pascoal Correia, que agora é apóstolo, só passou por aqui, pediu para me ver, sabe? Para conversar comigo ali, pediu uma transferência de dons, nem estava tendo nada na base, mas estava passando por aqui. E ele passou e Deus já pediu que ungisse ele apóstolo, porque ele é apóstolo. E já tinha várias profecias a respeito disso. Só ninguém tinha obedecido. Obedeça ao Senhor. Frutifique. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero te pedir um favor. Tá bem? Além do favor de você dar frutos, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Porque agora gratuito os treinamentos aqui, já é o 11º, nós vamos fazer muitos. Que em nome de Jesus passem de 1000, tá? Vídeos desse. E quem te vem ajudar você a frutificar em nome de Jesus. Tá bem? Que Deus te abençoe, te honre e prospere. Mas se inscreva no canal, compartilhe, clica no sininho, põe um joinha, fala lá, glória a Deus, que o YouTube entende que isso valeu a pena para você, te gasta tempo, busca a Deus para poder falar aqui, tá bem? E aí com certeza o YouTube vai entender que foi validado, que você gostou, e ele vai também ajudar a enviar para outras pessoas, tá bem? Faz esse favor para mim, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.